Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre políticas públicas para idosos e para debater sobre este assunto eu vou conversar com o delegado de Polícia Civil, Dr. Vitor Chave, que é delegado da Delegacia Especializada de Delitos contra a Pessoa Idosa e membro do Grupo Técnico de Política Nacional Judiciária de Atenção à Pessoa Idosa e suas interseccionalidades do Conselho Nacional de Justiça. Mas antes de chegar nesse assunto, doutor, vamos contextualizar sobre a questão dos crimes contra os idosos. Talvez muitas pessoas não sabem sobre a gravidade desses casos que acontecem, como maus tratos, abandonos. Eu queria que o senhor pontuasse para nós quais são os principais crimes contra a população idosa. Bom, para falar em crime, delito contra a população idosa, primeiramente eu queria abrir um parênteses aqui e falar sobre os tipos de violência. Hoje, a sociedade brasileira, principalmente na população idosa, que ao meu ver não é uma população vulnerável, e sim hipervulnerável, tamanha a sua falta de malícia, a sua humildade. Então, o tipo de violência, a sociedade pensa que é a física. E a violência física contra a pessoa idosa é a menor violência que tem hoje contra o idoso. A agressão, esse tipo de violência é menor. Infelizmente, hoje, a maior tipo de violência que tem contra o idoso é a psicológica, a violência emocional e a violência patrimonial. Esses são os tipos de violência que mais nós presenciamos na nossa unidade policial especializada. Por exemplo, a gente pontuar aqui, doutor, olha só, maus tratos, apropriação indébita, retenção de cartão magnético, ou seja, o cartão de crédito, né? Abandono de idoso e abandono de incapaz, sem atender às necessidades básicas. Bom, maus tratos a gente muito claramente sabe do que se trata, né, doutora? Mas, por exemplo, a apropriação indébita, o que seria? Os tipos penais que nós provocamos a nossa diretoria para regulamentar as atribuições da Delegacia Especializada de Delitos contra a Pessoa Idosa. E nós temos uma portaria hoje do nosso Conselho Superior de Polícia regulamentando essas atribuições. Então, nós trabalhamos dentro do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, e alguns crimes também tipificados no Código Penal e legislações extravagantes. Por exemplo, nos crimes dentro do Estatuto do Idoso, que nós temos mais incidência na nossa unidade policial, é citado por você, o maus tratos à pessoa idosa, abandono de idoso, a omissão de socorro, a apropriação indébita, a discriminação por motivo de idade, que é desdenhar, humilhar o idoso por de qualquer maneira, de qualquer forma, esse crime também tipificado no Estatuto do Idoso. A apropriação indébita e a retenção indevida de cartão magnético ou outro documento, qualquer documento do idoso, um RG, uma CNH, mas a maioria, como bem dito por você, é a retenção do cartão magnético para se apropriar de doação, para ele usar, sacar dinheiro, mas não em prol do idoso. E, infelizmente, 80% desses delitos, por nossa surpresa e tristeza, é cometido no próprio seio familiar. Ou seja, doutor, acho interessante a gente detalhar, por exemplo, assim, então é muito recorrente, de repente, um filho, um sobrinho, um neto que pega o cartão do idoso e usa, sei lá, para sair, para fazer coisas pessoais e usa o dinheiro da aposentadoria do idoso? Principalmente nas famílias do passado que compunham com 8 filhos, 9 filhos, sempre um ali entre aspas, falavam que ficaria com o cartão do idoso para comprar as suas necessidades básicas, às vezes fralda geriátrica, comida. O bom samaritano. Isso. E os irmãos percebiam, eu estou exemplificando um caso, que existem N casos na delegacia que nós temos em cadernos investigatórios em trâmite. E ele se apropria do dinheiro, fica com o cartão e vai em conveniência, vai em boate e passa o cartão, sendo que o idoso, na maioria das vezes, tem 80, 90 anos. Então, é recorrente, isso é normal, e deixa o idoso num quartinho sem fazer a sua alimentação, deixar barba por fazer, sem cortar unha, sem fazer as suas higienes básicas. Então, a maioria dos crimes é o próprio filho ou um neto que comete. Nós temos os nossos canais de atendimento, que é
nosso telefone 3901-4248. Nós temos o nosso e-mail institucional, que é nucleodoidosocba@pjc.mt.gov.br. O telefone só repete, é 3901? 3901-4248. Podem fazer denúncia, que ficará totalmente no anonimato. Nós temos o 197 e o 190, né, que é o nosso CIOSP, que recebe diuturnamente denúncias de violência contra a pessoa idosa, e o pontapé inicial da nossa Operação Vetos, que está em trâmite, que virou plano de governo, inclusive, que é o Disque 100, que é vinculado ao Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, que a ministra lá, à época, Damares, que era a ministra, ela se assustou com a elevação de denúncias anônimas sobre violência contra a pessoa idosa. Então, montou-se também em Brasília todos os membros da 26 Polícias Civil do Brasil, mais o Distrito Federal, e nos reunimos com a ministra, nos reunimos com o ministro da Justiça, e graças aos dois se juntaram e debruçamos, e hoje já estamos na Operação Vetos 3, é o 3º ano. Então, a sementinha foi plantada no passado e está germinando. E o que seria essa Operação Vetos nessa terceira fase? A Operação Vetos, que vai ser o 3º ano, de combate no Brasil inteiro das polícias judiciárias, de combate à violência de crime contra a pessoa idosa. Já está em curso, ela foi tão sucesso a nível nacional, que virou plano de governo, como nós temos a Operação Eros Vigia, que é na fronteira, nós temos a Operação Maria da Penha, a Operação Luz da Infância, que combate crimes contra criança. Então virou plano de governo. O que é plano de governo? É a operação que todo ano vai ter. Então, assim, nós estamos ela está em trâmite no Brasil inteiro. Num dia X será deflagrada a operação, e nessa operação, no Brasil inteiro, tem casos de idoso que fica em cárcere privado, que é manter um idoso numa salinha sem fazer nada. Nós temos casos de idoso, quando nós vamos ao local, ele está nu, totalmente debilitado com a sua saúde. Então, tem casos que de cortar o coração. E o Brasil, ontem não estava preparado para aplicar a política pública em prol da pessoa idosa. E a rede de proteção, que hoje ela não é fechada de atendimento à pessoa idosa. Porque te dou um estudo do IBGE. Daqui 20 anos, a população idosa será maior que a de criança e adolescente. Porque a expectativa do brasileiro, ela está cada vez mais aumentando, a população está envelhecendo e a taxa de natalidade está cada vez mais diminuindo. Então, a pirâmide vai ser invertida. A população idosa será maior do que criança e adolescente. Por isso que nós, servidores públicos, temos que olhar para essa população que, ao meu ver, não é vulnerável, e sim hipervulnerável. E, na maioria dos casos, que um filho comete o crime contra o pai, no momento que nós chamamos ele na delegacia para ser ouvido, ele defende o filho. Ele não quer que o filho seja processado criminalmente lá na frente, porque o idoso, ele volta a ser criança, ele quer atenção, às vezes ele vai na delegacia para conversar com a gente. Nós temos idosos que vai todos os dias na unidade policial para conversar, para ser atendido, porque muitas das vezes o idoso só quer ser ouvido. Então, nosso papel, respeitando todas as instituições hoje, do Ministério Público, da Polícia Militar, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, hoje o idoso ele tem o seu direito violado, seja civil, seja administrativo ou penal. A primeira porta de entrada do idoso hoje é a Delegacia Especializada de Delitos contra a Pessoa Idosa, que não atende só Cuiabá, atende também o Distrito da Guia e principalmente a zona rural de Acorizal. É muito comum, de repente, o idoso sofre uma queda, tem uma fratura, vai para o hospital, e aí, de repente, a equipe médica, a equipe do hospital entra em contato com a família, não aparece ninguém para buscar esse idoso. Consegue detalhar para a gente isso? Nós temos um trabalho bacana junto a um novo pronto-socorro, com a equipe multidisciplinar que existe lá, bem como os enfermeiros, médicos. Tivemos casos já de idosos que sofrem uma queda da própria altura, ele faz uma cirurgia e eles vão ver, o idoso está 15 dias ali no pronto-socorro. E a equipe multidisciplinar do
pronto-socorro identifica aquele idoso, consegue conversar, na maioria das vezes ele é viúvo ou viúva, entram em contato com seus familiares e, por nossa surpresa, o familiar vira e fala assim: eu não tenho tempo para cuidar dele, deixa ele aí no pronto-socorro. É um crime de abandono de idoso, abandonar em hospital, em casa de passagem. Então ali é um crime e que é da nossa atribuição também. E vou mais além, nós também investigamos homicídio culposo, decorrente de negligência, imprudência e imperícia. Vou citar um exemplo. Um idoso sofre uma queda da própria altura, ele é atendido num hospital, ele passa por cirurgia e um erro médico, ele vem a óbito por esse erro médico. Nós temos casos de médicos que são processados por homicídio culposo. Então nós temos também a atribuição, infelizmente nós temos casos de idosa que foi estuprada e graças ao esforço da nossa diretoria, da nossa Secretaria de Segurança Pública, nós estamos implementando tanto a parte humana como de equipamentos da delegacia. Agora está um concurso em trâmite, né? Nós receberemos mais policiais, escrivães e investigadores. A gente já fez uma entrevista aqui com um médico psiquiatra que ele comentou que está aumentando a taxa de suicídio entre a população idosa, muito por conta do abandono, violência psicológica. Exatamente, a violência emocional, a violência psicológica e o abandono, ele se sente sozinho, porque o idoso, como eu digo sempre, a política pública aplicada ao idoso hoje, não há. Então o idoso hoje, a gente até brinca, hoje ele tem prioridade na fila do banco, no mercado e estacionamento. Só que o idoso, na maioria das vezes, ele é abandonado em todos os aspectos. Financeiramente, abandono emocional. Então, muitas das vezes, ele vai na delegacia para conversar apenas. Por isso que há essa taxa de suicídio muito grande dentro da população idosa. Doutor, e para tentar corrigir essas falhas da sociedade em termos de política pública para idoso e amparo também a essa população, então o senhor é membro dessa rede de proteção do idoso, que ela está em criação, tem algumas entidades que já participam, teria necessidade de outras entidades participarem também para conseguir oferecer esse amparo? Primeiro, deixa eu te falar o que é a rede de proteção, que hoje para o idoso não é aberta, porque todos os atores que teriam que compor essa rede, algumas instituições não fazem parte da rede de proteção. A rede de proteção ao idoso é a mesma rede de proteção que tem contra a mulher, na proteção da mulher, na proteção da criança e do adolescente. Do idoso não temos. Por exemplo, as secretarias estaduais e municipais com equipe multidisciplinar na unidade policial, ou participar de grupo de estudos, igual esse que eu vou falar posteriormente, a Defensoria Pública, a OAB, a sociedade em geral não compõe essa rede de proteção. Mas isso era uma questão cultural, não é só no Mato Grosso, é a nível nacional. E com essa criação, a portaria número 291, de 29 de agosto agora, foi criado pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, a convite da doutora Monize da Silva Freitas Marques, que é a juíza coordenadora da Central Judicial do Idoso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Criou-se esse grupo para nós discutirmos isso a nível nacional, porque lá atrás eu disse, no Disque 100, houve um aumento gritante de denúncias envolvendo crime contra pessoa idosa, masculino ou de sexo feminino. Então esse grupo, composto por conselheiro do Tribunal do CNJ, juiz auxiliar do CNJ, promotor do Ceará, coordenadora uma juíza do Distrito Federal e Territórios também. Eu fui o único delegado de polícia do Brasil a compor esse grupo. É uma honra para mim representar a Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso nesse grupo. Temos médicos, geriatra, temos uma advogada, então está iniciando... Se estruturando, né? Mas ainda precisa de mais apoio, de outras entidades participarem. Sim, como as secretarias estaduais de assistência social e municipal, com equipe PROCON, por exemplo. PROCON, por exemplo, participar. Mas isso aqui é um momento ímpar, que nunca existiu, e partindo do próprio Poder Judiciário. Então, quando eu fui convidado pela doutora Muniz, eu fiquei muito contente. É uma honraria para mim fazer parte
de um Conselho Nacional de Justiça a nível nacional para participar e somar esforços para cada um tem a sua especialidade. Exato. Então, nós vamos somar para juntos que esse grupo terá esse grupo técnico, ele terá a função e durará 180 dias e nós teremos já uma reunião virtual dia 8 para começarmos a esboçar o que será feito. Essa rede, doutor, sendo fechada, qual vai ser o papel dela? A atuação, ela é permanente ou não? Então, a rede, esse grupo vai ser um grupo que vai ser transitório de 180 dias. Mas a rede de proteção, que em breve ela vai vir, isso é uma questão de tempo, porque a população, como eu disse, a população está envelhecendo. E essa rede de proteção fechada, nós não tínhamos até ontem uma vara criminal do idoso. Nós não tínhamos até ontem uma promotoria criminal do idoso. Já temos. Então, já é um avanço. Isso foi criado através desse grupo? Não. Isso foi criado graças a quem batalhou muito, foi o doutor desembargador, eu falo aqui a público, Orlando Perry de Almeida, que brigou-se muito para ter essa vara. E graças ao empenho dele, a 14ª vara criminal hoje, que abarca criança, adolescente e também está acumulando com idoso. E com isso, o Ministério Público também veio com a 27ª Promotoria. Então, nós precisávamos de um juiz que tenha expertise para mexer com idoso, como é com criança, como é com mulher, com adolescente. Nós tínhamos que ter um promotor com expertise para trabalhar com o idoso, como há hoje para criança, para adolescente e para mulher. Então, esses são os avanços que estão tendo, que não tem nada a ver com essa... Essa vara e a promotoria foram criadas recentes? Foi criada há um mês. Há um mês. Há um mês, nós não tínhamos. Hoje nós temos, nós só tínhamos uma promotoria civil do idoso, que era a 34ª. Então, hoje nós temos que, por exemplo, eu fazia uma representação de medida cautelar inominada do afastamento do agressor do lar. Por exemplo, um filho, que o idoso não estava se apropriando de dinheiro dele, maltratando ele, caía numa vara comum. Entendi. Um juiz que não tinha. Hoje vai para um juiz que tem vai ter, ele com certeza, ele é um juiz experiente e já vai cair com o juiz da 14ª vara. Então, isso também é uma alegria para nós da Polícia Judiciária, que hoje temos uma vara criminal e uma promotoria criminal. Perfeito. Doutor, eu acho que é legal a gente explicar exatamente isso, né? Porque é uma população, como o senhor falou, que está envelhecendo. A tendência é que no futuro a população idosa seja maior do que a de crianças no Brasil, né? Por questões da taxa de natalidade. E ainda falta muito amparo para esse grupo. Por exemplo, a gente estava conversando sobre o Instituto de Longa Permanência do Idoso. Mato Grosso não tem nenhum público. Como é que funciona hoje? Alguém que está lá em Vila Bela, quer fazer uma cirurgia, tem que vir para a capital. E se não tiver dinheiro para pagar Vila Bela não, eu ainda falo Vila Rica, onde eu trabalhei, que é 1.300 quilômetros daqui, a divisa com o Pará. O Aripuanã. Isso, por exemplo. Apiacás. Cuniza, né? Antigamente, quando nós éramos jovens, né, crianças, chamava-se asilo. Depois modernizou-se para o nome de abrigo. Hoje modernizou-se ainda mais, ILPI, o Instituto de Longa Permanência do Idoso. Igual temos para a mulher a casa de passagem, de amparo. Uma mulher que ela é agredida, ela sai do lar, ela vai para essa casa de amparo à mulher. Nós temos hoje, pública. Hoje nós não temos uma ILPI 100% pública. Vou citar, por exemplo, o Abrigo Bom Jesus. Ele é um ILPI filantrópico. Ali paga para ficar. Um idoso, como isso, vem lá de Apiacás fazer uma cirurgia. Ele vai ficar 15 dias aqui em Cuiabá, ele vai ter que pagar um hotel. Porque ele não tem uma ILPI pública. Mas já estamos em estudo, partindo-se do Conselho Estadual do Idoso, em nome do seu presidente, o Isandir Rezende, do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Secretaria Estadual do Estado, juntamos e vamos, em breve, eu acho que deve ser colocado em prática um projeto, uma área que já existe em Cuiabá, para montarmos esse ILPI público e o Estado entraria em contrapartida com servidores, com médicos, enfermeiros, equipe multidisciplinar composta por
assistente social e psicólogo, e construiria esse LPI com quarto, com piscina aquecida para o idoso fazer uma ginástica, uma hidroterapia, né? Com quarto para ele dormir, televisão, para ele ficar hospedado ali durante esse trânsito, não permanente, mas nessa parte transitória que ele veio, que ele fica lá, acabou, retorna para o destino dele. Então, esse LPI público não vai atingir só Cuiabá, e sim o estado todo. Quais outros avanços, doutor, para proteger o idoso? As políticas públicas, igual são aplicadas às mulheres, às crianças e ao adolescente, e até mesmo ao público LGBT. E LGBT, né? Agora, LGBTQIA+. Isso. As políticas públicas, quando eu digo em política pública, não que eu quero que seja diminuídas as políticas públicas para a mulher, para a criança, independente do grupo, né? Independente do grupo, tem que não se é equiparar, aplicada né? a política pública para a pessoa idosa. Como eu disse lá, o idoso hoje ele tem só as prioridades que constam nas vagas. Por exemplo, só fazendo uma comparação, se hoje você maltratar um idoso, qual que é a pena e de repente uma pena para quem maltrata um animal? Hoje teve uma legislação que alterou a pena de 2 a 6 anos, se não me engano, não tenho de cabeça, que é dentro da lei do crime ambiental, né? Se você maltratar um cachorro ou um gato, a pena é de 2 a 6 anos, se não me engano, isso a 2 a 8 anos, não sei. Mas o crime de maus tratos à pessoa idosa, a pena é de detenção de 1 mês a 1 ano. Não que o senhor esteja defendendo a ideia que tem que diminuir a pena para quem comete crimes contra os animais. É que deve-se também ter uma atenção especial ao idoso, né? Há uma inversão de valores, ao meu ver. Repito, não que eu queira que diminua a pena de quem comete o crime contra o gato ou o cachorro, mas nós temos que aumentar a pena de um maus tratos à pessoa idosa a pessoa vai responder um termo circunstanciado de ocorrência, não é um inquérito policial. Por quê? Porque é um delito de menor potencial ofensivo. A pena de até 2 anos, nós instauramos os termos circunstanciados de ocorrência, nem inquérito policial ele vai responder. E o que falta para isso mudar, doutor? Mudar a legislação. Nossos senadores, hoje teve um avanço também, é bom ter lembrado, que hoje a autoridade policial, dentro do Estatuto do Idoso, ele não pode requerer as medidas protetivas como tem na Lei Maria da Penha, que para mim é um rol exemplificativo e não taxativo. Já passou no Senado para a autoridade policial poder requerer as medidas protetivas igual a Lei Maria da Penha, dentro do Estatuto do Idoso, está na Câmara. Com certeza isso vai passar, vai ser a levar ao presidente da República para a sanção, e é mais um avanço para dentro do Estatuto do Idoso. As coisas que precisam ser mudadas. As penas, isso tem que ser através dos nossos parlamentares, né? E também não aplicar a Lei 9.099 dentro do Estatuto do Idoso. Por exemplo, a Lei Maria da Penha tem um dispositivo que diz: não se aplica a Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial, dentro da Lei Maria da Penha. Então, cometeu-se um maus tratos contra a pessoa idosa, que eu disse, a pena é de 1 mês a 1 ano, é flagrante, vai preso. E se eu pegar hoje um suspeito cometendo um crime contra o idoso de maus tratos, é um termo circunstanciado de ocorrência. Ele vai na delegacia, é ouvido e vai embora. Então já seria um outro avanço também. Ter ILPI como tem a casa de passagem de abrigo para a mulher na Lei Maria da Penha. Termos um ILPI de passagem para nós. Temos idosos que nós resgatamos em estado de total abandono, nós não temos onde colocar. Ele é vítima de um crime praticado por um agressor que convive com ele. Nós vamos processar esse agressor e o idoso vai voltar para onde? Então, para a mesma casa onde está o agressor. Então, tínhamos que ter na lei também uma casa de passagem dentro do Estatuto do Idoso para que nós consigamos colocar esse idoso que está em estado de hipervulnerabilidade. Ou seja, precisa de muito avanço ainda. Mas isso já é uma realidade. É uma realidade que está, como eu disse, a sementinha da geminana está crescendo. Nós vamos colher frutos em breve, com a graça de Deus, e que eu sempre falo também, que se Deus nos abençoar, um dia nós seremos idosos. E o idoso é um jovem que deu certo. Doutor, muito obrigado pela tua participação, por ter esclarecido esse assunto tão importante e tão essencial para a sociedade. Eu que agradeço ao Repórter MT por esse convite.
de suma importância podermos falar um pouquinho dessa população que sofre muito, às vezes, e o crime contra o idoso é silencioso. Às vezes ele é vítima, ele não quer levar à tona as autoridades, porque os agressores são filhos, netos, filhas e netas. E é um prazer, estamos lá, a delegacia que hoje encontra-se lá no antigo CISC Planalto, junto com a Delegacia de Estelionato e a Delegacia do Consumidor. E sempre que for convidado, estou à disposição. Muito obrigado. Eu encerro o Repórter MT de hoje com a frase do doutor que eu gostei muito. O idoso é um jovem que deu certo. Então pense e reflita, porque se você for abençoado por Deus, você vai ser idoso um dia. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela audiência.